Bom, pessoal, estamos aqui começando mais um programa Gente Interessante com o quadro Papo de Médico. Hoje estou recebendo aqui um amigo médico muito especial, o Dr. Paulo Ortunho, que ele é cirurgião geral e também cirurgião bariátrico, né? Nós vamos estar abordando aqui hoje a questão da cirurgia bariátrica, que é tão realizada nos dias atuais, que veio para mudar a qualidade de vida das pessoas, dos pacientes. Muito obrigado pela presença, Dr. Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. Para começar o nosso bate-papo, Dr. Paulo, o que a cirurgia bariátrica mudou no dia a dia das pessoas, na qualidade de vida? Como é que foi a alteração das técnicas cirúrgicas, do começo da bariátrica para o dia de hoje? O que você me diz a respeito? Bom, a primeira pergunta você perguntou o que mudou na vida das pessoas. Então eu diria que hoje a cirurgia bariátrica é um dos métodos mais eficazes no tratamento da obesidade. Ele se apresenta como um método eficaz por apresentar um efeito mais a curto prazo e também um efeito duradouro no tratamento da obesidade. Dr. Paulo Ortunho, você falou que a cirurgia bariátrica veio para ficar, que mudou a qualidade de vida das pessoas, dos pacientes, né? Eu, como médico, eu escutava muito das minhas pacientes no início da técnica, aquela dificuldade de absorção, o trânsito intestinal alterado. O que mudou do início da técnica da cirurgia bariátrica para os dias atuais? Foram criadas várias técnicas de cirurgia bariátrica numa tentativa de resolver o problema. É claro que não existia uma experiência anterior. A experiência foi se passando com o tempo e aqueles defeitos, aqueles problemas que existiam foram sendo sanados. Então, antes existiam muitas técnicas que se colocavam anéis, banda gástrica, derivações, quer dizer, derivações de intestino. Muitas técnicas dessas foram abolidas devido a complicações. E assim, nesses 20 anos, ficaram as duas técnicas que foram as técnicas que são padrão ouro na cirurgia bariátrica, que são as técnicas de bypass gástrico e cirurgia de gastroplastia vertical, que é o sleeve. Então, essas duas técnicas foram as que permaneceram com menos complicações e são realizadas hoje cada vez mais essas duas técnicas. A técnica de gastroplastia vertical, que é o sleeve, está sendo cada vez mais difundida, tanto nos Estados Unidos como no Brasil e no mundo, e cada vez está aumentando mais o número de execuções dessa técnica. E são essas duas técnicas que estão sendo usadas. Então, as outras técnicas que causavam vários problemas e tal, foram sendo deixadas de lado pelos médicos cirurgiões bariátricos. Exatamente, Dr. Paulo. E o perfil do paciente que ele tem uma eleição para fazer uma cirurgia bariátrica, ele geralmente é um paciente ansioso, geralmente é um paciente que é muito importante esse atendimento multidisciplinar, com psicólogo, que eu escuto falar muito o desvio da compulsão do alimento para outro tipo de situação. Certo. O que você me diz a respeito disso? Então, hoje, a cirurgia bariátrica ela é indicada em pacientes que fazem tratamento há mais de 2 anos sem resultado. Esses pacientes eles devem ser avaliados e conduzidos dentro de um programa de multidisciplinar com psicologia, nutricionista, para avaliação de cada caso, porque as causas podem ser causas diferentes. Então, eles têm que ser avaliados, acompanhados e,
alguns casos vão ser indicados para a cirurgia bariátrica. Não são todos os casos, tá? Existe também a cirurgia bariátrica para melhora dos pacientes bariátricos, pacientes obesos, que têm como comorbidade o diabetes. É importante as pessoas entenderem que a cirurgia bariátrica, primeiramente, existe uma classificação para a cirurgia bariátrica. Essa classificação é baseada no índice de massa corporal. O índice de massa corporal é o IMC. É peso dividido pela altura ao quadrado, quer dizer, altura vezes altura. Esse índice, se for abaixo de 35, não está indicada a cirurgia bariátrica. Índice de 35 com doenças, com comorbidades, por exemplo, a pessoa tem índice de 35 com diabetes, hipertensão, artrose do joelho, problemas de coluna, hérnia de disco. Então essas pacientes podem ser indicadas para a cirurgia bariátrica, índice de 35 com comorbidades. E aquelas pessoas que têm índice de massa corporal de 40 ou acima de 40, que daí essas pessoas estão classificadas como obesidade grau 3. Essa classificação, ela foi inicialmente referendada pela Associação Médica Brasileira. São as normas que são seguidas pelos médicos e pelos convênios para autorização das cirurgias. Então, é muito importante essa avaliação pré-operatória, onde a pessoa vai ser submetida a exames, a todos os exames laboratoriais, vai ser submetido à consulta psicológica, à consulta com nutricionista, com endócrino, com cardiologista. Então, todos esses profissionais vão chegar a um consenso se está indicada a cirurgia bariátrica para o paciente. Se essa cirurgia vai realmente trazer uma melhora no estado geral desse cliente. Exatamente, o assunto é muito interessante. Nós iremos para um breve intervalo e voltaremos a seguir com o Dr. Paulo Ortunho. A grande área de odontologia do Centro Universitário do Norte Paulista, o NORP, nasceu com a missão de formar, aperfeiçoar e especializar cirurgiões dentistas. Instalada na unidade sede Jardim Alto Rio Preto, foi concretizada em uma área de mais de 2.500 metros quadrados, na qual abrange clínicas, consultórios, laboratórios, salas de aula e departamentos administrativos próprios. A infraestrutura odontológica é moderna, diferenciada e completa, e ainda conta com todo o complexo do centro universitário. A biblioteca, com amplo salão de estudos, é totalmente informatizada e disponibiliza todo o seu acervo para consulta online. São mais de 100.000 exemplares, entre livros, jornais, revistas, periódicos e bases de dados de artigos científicos. Acessibilidade total para pessoas portadoras de deficiências físicas, visual e auditiva, com elevador, vagas de estacionamento e equipos odontológicos adaptados. Nos laboratórios específicos, os alunos se deparam com possíveis situações clínicas e simulam técnicas de tratamentos. Entre outros laboratórios da instituição, destacamos de Química, Farmacologia, Anatomia e Microscopia, essenciais para o aprendizado de disciplinas da área de saúde. O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Odontologia, constituído por 37 consultórios, aparelhos de raio-x e tomografia 100% digitais, sala de esterilização, recepção, entre outras dependências. É onde o aluno, acompanhado de supervisão docente, adquire experiência através do aprendizado prático, atendendo e tratando pacientes a um custo acessível. Com isso, o núcleo desempenha um importante papel na qualificação profissional do estudante,
além de estabelecer um vínculo vocacional da Unorp com a comunidade. Em média, são atendidos 1.000 pacientes mês, sendo 30% triagem, 20% cirurgia, 15% pacientes especiais, 15% pacientes infantis, 10% próteses e 10% atendimento de emergência. Unorp, privilegiando o conhecimento, compromisso com a qualidade. Estamos retornando com o programa Gente Interessante, com o quadro Papo de Médico. Hoje aqui conversando com o Dr. Paulo Ortunho, que é cirurgião geral e cirurgião bariátrico. Nós estávamos falando, Dr. Paulo, a respeito dos pacientes que têm indicação para cirurgia bariátrica, aquela obesidade mórbida, aquele índice de massa corporal que o senhor abordou. Aqueles pacientes que estão num sobrepeso ou uma obesidade leve, vamos assim dizer, né, que tem dificuldade enorme de perda de peso, que já realizou inúmeras dietas, que já tentou uma atividade física, o que pode ser feito do ponto de vista desse arsenal que nós temos, ao invés da cirurgia bariátrica para ele? Existem algumas soluções que alguns serviços ainda fazem, que é o balão gástrico, que é colocado durante um período que existe uma perda de peso. Esse balão, depois ele é retirado e ele é uma opção de tratamento. Existem alguns serviços que são especializados nessa área. A banda gástrica, que é uma cirurgia por videolaparoscopia, que só é colocado como se fosse um anel para diminuir o tamanho do estômago, está sendo cada vez menos usada devido às complicações que ocorreram com a técnica nesse período de 20 anos. A cirurgia bariátrica tem trazido menos complicação pela evolução da técnica, por ser feito por videolaparoscopia, isso quer dizer sem cortes, com microincisões, onde é passada uma câmera e onde são passados os aparelhos que vão fazer a cirurgia. Então, devido a isso, aquelas complicações que existiam com os cortes, hérnias, supurações, formação de líquidos, tudo diminuiu pelo uso da cirurgia videolaparoscópica, que hoje é o padrão ouro dentro da cirurgia bariátrica. Exatamente, e muito no meu dia a dia da prática médica, Dr. Paulo, as pacientes que estão acima do peso e que me perguntam, que pedem minha opinião a respeito da cirurgia bariátrica, eu costumo dizer o seguinte, né, que o risco de manter-se obeso, que muitas vezes está associado com uma hipertensão, com diabetes, é muito maior do que o próprio risco cirúrgico, né? Na verdade, a cirurgia bariátrica hoje, dentro dessa técnica videolaparoscópica, ela é uma cirurgia segura? Hoje é muito segura e, como eu disse anteriormente, por quê? Porque é feito um pré-operatório muito rigoroso, onde vão ser avaliados todos os parâmetros. Então, quando essa paciente vai e passa por todas essas avaliações, inclusive pela avaliação anestesiológica, existe uma diminuição dos riscos cirúrgicos. É claro que com a obesidade existe um risco maior em relação às pacientes de peso normal. Mas um paciente que for muito bem avaliado e feito um bom pré-operatório, ele se aproxima ao risco praticamente ao risco de outras cirurgias que são realizadas
normalmente. E o paciente no pós-operatório da cirurgia bariátrica, Dr. Paulo, com essas duas técnicas mais utilizadas hoje, que é a Gastroplastia vertical, sleeve, e bypass gástrico em Y de Roux. Qual o tipo de acompanhamento que esse paciente deve ter no pós-operatório? Então, é recomendado que esse paciente tenha, tanto no pré, como no intraoperatório, como no pós-operatório, nós dividimos em pós-operatório imediato e pós-operatório tardio. Esse paciente deve, pós-cirurgia bariátrica, deve continuar um tratamento rigoroso com nutricionista e psicólogo e com a equipe médica que realizou a cirurgia. Porque aí a pessoa sendo acompanhada, ela vai ter o que a gente chama de mudança de vida. A partir de um mês que ela foi submetida à cirurgia, que ela já teve uma perda de peso considerável, vai ser indicada as atividades físicas, ela pode fazer um acompanhamento com o fisioterapeuta, e com isso ela vai ter uma mudança muito grande na sua qualidade de vida. Então os resultados vão ser excelentes. E depois de 6 meses a 1 ano, com essa mudança de vida, ela vai ter uma melhora considerável em questão de hipertensão arterial, diabetes, peso que estava causando artrose de coluna ou de joelhos. Outra patologia muito importante é a dispneia noturna, causada pelo peso, certo? Então, isso melhora muito. Outra patologia que tem uma melhora considerável é o refluxo gastroesofagiano. Então, as pessoas submetidas à cirurgia bariátrica vão ter uma melhora considerável nessa dispneia noturna e no refluxo. Hipertensão arterial, uma grande melhora. Diabetes, uma grande melhora. A pessoa passa por uma mudança radical, uma melhora de vida considerável. Exatamente, Dr. Paulo. E aquelas pacientes ou pacientes que perdem muito peso, que também fica com excesso de pele, é muito frequente indicar uma cirurgia plástica também no pós-bariátrica? Sim. Hoje a medicina tem condições de fornecer técnicas corretivas importantes. Isso varia de paciente para paciente. Existem pacientes com mais flacidez, que desenvolvem abdômen avental, ptose de mamas. Isso, hoje, a medicina, através da cirurgia plástica corretiva, tem uma capacidade muito grande de resolver esses problemas. Exatamente. O assunto, na verdade, é muito interessante. Ele deve ser motivo de outros programas, outros encontros, porque realmente hoje é uma cirurgia das mais procuradas, a mudança de vida a gente percebe no dia a dia da nossa prática clínica, né? Eu gostaria muito de agradecer a tua presença, Dr. Paulo, e dizer que vai ser motivo de outro encontro, outro programa, porque com certeza é um assunto extremamente importante. Eu quero agradecer mais uma vez a audiência e encerro aqui mais um programa Gente Interessante, Papo de Médico. Eu que agradeço a oportunidade.